Jovens e velhos santistas, logo depois da derrota para o Avaí no sábado na Vila Belmiro por 1-0, surgiram notícias do interesse de clubes por jogadores do Santos. O Guilherme no Flamengo, apesar do Flamengo estar contratando o Michael por uma fortuna, e ter o Bruno Henrique, e ter o Everton Cebolinha. Aliás, falamos sobre isso na live com o Henrique Farinha nesta segunda-feira, né? O que o Flamengo ia querer com o Guilherme. Mas, principalmente, a notícia do Jair. Essa não me parece ser uma questão menos factível, né? Mais possível de acontecer, o interesse do Botafogo ou eventualmente do Bahia, né, que tem recursos hoje por conta das SAFs que comandam estes clubes, me parecia algo dentro das possibilidades, né, uma proposta aí de 12 milhões de euros ou de dólares, enfim, não importa. O que importa é que seria muito dinheiro, aí na casa quase de 70 milhões de reais. Mas, do mesmo jeito que a notícia surgiu, aliás, confirmada pelo próprio presidente Marcelo Teixeira no Domingo Esportivo, deu a entender que havia essa proposta, ou sondagem, enfim. Do mesmo jeito que a notícia surgiu, horas depois ela foi desqualificada. Não, não, os jogadores não saem, eles continuam no Santos, enfim. Mas, de toda forma, o fato de ter surgido o interesse, ou um provável interesse do Botafogo pelo Jair e a possibilidade de pagarem 12 milhões de euros ou de dólares num jogador do Santos, me fez pensar no seguinte: talvez uma parte da torcida do Santos entenda que a SAF vai acabar com o sentimento, com a emoção, né, de torcer para o time, como se todos os times da Inglaterra não vivessem enorme emoção e todos fossem clubes geridos por fundos, por empresas, enfim. Grande parte dos times da Europa é assim, salvo o Real Madrid, Barcelona, que tem as questões políticas, o Barcelona pela Catalunha, o Real Madrid, pelo que o próprio nome já indica, né? Ah, todos os torcedores desses times têm gestões, digamos assim, com investimento de fora, com a parte do futebol sendo tocada. O Manchester City tem um CEO que é do Qatar, assim como o investidor, né? E ninguém vê problema nenhum nisso. Porque quando o time ganha, quando o time é campeão, quando o time vence o seu rival, fica todo mundo feliz. Mas eu não vou entrar aqui nesse mérito, porque essa é uma discussão que eu acho que não temos como fazer agora, porque não me parece que seja da vontade da atual diretoria do Santos que o clube se transforme em SAF ou atraia um investidor. O problema é se no médio prazo o clube for obrigado por força de cenário a se transformar, quando ele poderia fazer isso de uma forma mais saudável, né, e não tendo que recorrer a uma necessidade extrema, como foi, por exemplo, o caso do Cruzeiro. Mas eu tenho uma reflexão para fazer sobre isso e quero que vocês comentem, que vocês concordem ou discordem educadamente sobre o cenário no qual o Santos está inserido neste momento e que pode fazer com que as nossas diferenças aumentem em relação aos demais clubes do futebol brasileiro. Eu vou falar sobre isso a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10. Este é um conteúdo em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, Peter Leandro e Dani Haddad. Neste começo de vídeo eu peço para você que não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva, ative as notificações, deixe o like que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Podendo também, compartilhe os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp. Ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Bom, estou gravando este vídeo aqui no estúdio da Santos FM, onde apresento de segunda a sexta-feira o programa Entre Linhas, em 92,5 na cidade de Santos. Estou no intervalo aqui e resolvi gravar para vocês esta reflexão. E qual é esta reflexão? O Santos não é SAF, nem parece que vai ser no médio prazo, como eu disse. No atual futebol brasileiro você tem Cruzeiro, Vasco, Bahia, Botafogo, que são bons exemplos de SAFs aí que, tirando um ou outro percalço, né, o Vasco, por exemplo, brigou com o Santos para não cair e permaneceu. O Santos, que não é SAF, caiu. O Vasco ficou. O Cruzeiro está numa campanha boa, o Bahia também, e o Botafogo
que quase foi campeão brasileiro ano passado, deu aquela de cavalo paraguai e hoje está brigando novamente pelo título. A minha preocupação, olhando para um cenário que, por exemplo, tem o Flamengo, que como clube se autossustenta por conta do tamanho da torcida. Você tem um sistema de gestão do Palmeiras que é único, porque o Palmeiras tem uma presidente que ela é a responsável política e a responsável financeira pelo clube. O Santos já teve isso anos atrás, quando o Marcelo Teixeira era o responsável político e o responsável financeiro pelo clube. Só que os patamares mudaram demais. Hoje o Marcelo Teixeira não tem condição de ser o responsável financeiro pelo Santos. Ele até pode socorrer com o dinheiro dele, eventualmente aqui ou acolá, mas é muito distante do que a Leila faz no Palmeiras, oficialmente como patrocinadora da camisa do Palmeiras. Ela não tira dinheiro do bolso, ela tira dinheiro da empresa dela e coloca lá. Seria mais ou menos como se a Unisanta fosse o patrocinador master do Santos. E aí sim a Unisanta colocasse lá, sei lá, 50 milhões de reais por temporada, ou mais, enfim. Não é isso que ocorre. Então o Palmeiras tem uma gestão única. Quem atua como clube hoje no Brasil? Parecido com o modelo do Santos. O São Paulo, que também tem mais capacidade de arrecadação. O Corinthians, que tem mais capacidade de arrecadação, mas que se endividou por conta do estádio e está enroladíssimo com as suas finanças. Tem Inter e tem Grêmio. O Fluminense, né, que foi campeão da Libertadores, mas hoje está brigando para não cair. E esse é o ciclo que o Santos enfrentou historicamente nos últimos anos. Vai muito bem no ano, é campeão, vende alguns jogadores, mas de repente no ano seguinte está brigando numa parte inferior da tabela. É o que está acontecendo com o Fluminense, né? E você tem as SAFs. O que assusta a mim como torcedor do Santos não é o fato de nós não discutirmos seriamente a transformação ou não em SAF. Nós queremos um investidor, se possível que seja bem legal, que não queira a contrapartida, que pegue o dinheiro e dê na mão dos dirigentes do Santos para eles contratarem do jeito que eles quiserem. Será que o investidor permitiria, por exemplo, a contratação do Patrick? Ele analisaria o cenário e falaria, não, esse eu não vou contratar, mas o Santos contratou. Então a diferença é essa. O investidor não é trouxa, não é idiota, ele não vai dar dinheiro para um dirigente amador que se diz profissional. Eu digo, não estou aqui dizendo do Marcelo Teixeira, estou dizendo em geral no futebol. Para ele pegar e gastar o dinheiro dele como investidor numa contratação mal feita, né? Isso não acontece. Então por isso que o cara quer administrar o futebol. Então, nesse cenário, você ainda tem o profissionalismo verdadeiro que tem Atlético Paranaense com infraestrutura, que o Santos está muito distante do Atlético Paranaense. Você tem o profissionalismo do Fortaleza, que se fortalece, com o perdão da redundância, se fortalece a cada temporada. Você tem o Red Bull Bragantino, que é um time que tem dono, não é nem assim, terceirizou o futebol. Não, o Bragantino é do grupo da Red Bull. Como são os times da Europa, na Áustria, nos Estados Unidos também, o time da Alemanha, como são as equipes da Fórmula 1. Então são cenários absolutamente distintos. E onde o Santos se encaixa nisso? O Santos é um clube, como é o Corinthians, como é o São Paulo, como é o Fluminense, mas hoje é um clube com menos capacidade de arrecadação. O Santos continua revelando jogadores. Aí quando surge a notícia de que o Botafogo quer o Jair, o Botafogo pode comprar o Jair, se ele quiser, desde que o Santos aceite o Jair também. O Botafogo tem 12 milhões de dólares ou 12 milhões de euros para oferecer por um zagueiro do Santos que tem 11, 12 jogos como profissional. Como o Bahia, com o Grupo City, também tem dinheiro. Se o Guardiola estiver olhando para o Campeonato Brasileiro, ele fala assim, olha, eu quero esse Jair para daqui 3, 4 anos estar aqui no Manchester City, mas antes vamos deixar ele no Bahia. Se o Grupo City quiser, ele tem como, via o Bahia, conseguir tirar um jogador do Santos por 12 milhões de euros. A pergunta que eu deixo para vocês é a seguinte, o Santos hoje tem condição de ir ao mercado e pagar 12 milhões de euros por algum outro jogador do futebol brasileiro? Pergunto mais ainda, vocês acham que no ritmo que as coisas caminham no Santos hoje, em 3 anos, o Santos terá condições de pagar 12 milhões de euros por um jogador do futebol brasileiro? Em 10 anos, vocês acham que o Santos terá condições de pagar 12 milhões de euros por um jogador que atua no futebol brasileiro? Eu não sei dizer. Vocês têm como afiançar que sim ou que não, mas é preciso se discutir isso. Porque
Enquanto há times que geram muita receita, outros que estão muito estruturados, eles fazem um planejamento de prospecção de bons negócios, de jogadores jovens, de olho no mercado, mas alguns deles têm condição de ir no mercado e bancar a contratação de um nome estabelecido, como o Bahia fez com o Everton Ribeiro. Mas o Botafogo pode se dar o luxo de vir num clube brasileiro e oferecer o dinheiro, eventualmente, para contratar um jogador como o Jair. Isso só acontecia na história do Santos quando vinha algum time da Europa, né? Algum time da Espanha, de Portugal, da Itália, para levar os nossos meninos da Vila por valores como este, que eu até acho pouco pelo potencial do Jair. Mas diante da circunstância que o Santos enfrenta, as dificuldades financeiras que existem, e a dívida ela foi aumentada exponencialmente nas últimas gestões, isso é um problema para a gestão do Marcelo Teixeira, que esta gestão precisa resolver. Ela está criando aí uma gordurinha com o Patrick, mas o entupimento de artéria foi causado pelo Pérez, foi causado pelo Modesto, foi causado pelo Rueda, né? A artéria entupida é causa deles. O Patrick, sem nenhuma maldade, é só uma gordurinha nessa história, mas se não tomar cuidado, pode ajudar a entupir a artéria também. Então, o que eu queria que vocês refletissem, e os dirigentes do Santos também, olhando para o futuro, com todo o trabalho que está sendo feito, ou que pode ser feito, ou que deveria ser feito, o Santos vai, a médio prazo, continuar sendo simplesmente um time que revela jogadores, usa pouquíssimo tempo, aconteceu isso com o David Washington, e aí o mercado vem e faz uma proposta, o mercado interno brasileiro, para levar um jogador jovem nosso por 12 milhões e que lá na frente talvez ele faça uma ponte, porque o Textor pode colocar no Crystal Palace, né? Porque aliás dizem que até o Brasão eles estão de olho, né? Põe no Crystal Palace, joga lá, valoriza, e aí entre eles lá na Europa vende-se por 30, 40, 50 milhões de euros, e aí o Santos como clube formador teria um pequeno percentual, né? Como é que a gente concorre com um cenário como esse? Nós não vamos virar SAF, eu sei que muitos de vocês não querem, e a diretoria do Santos também não quer, a diretoria só quer um investidor. Uma parceria, talvez, envolvendo base, coisa e tal. Mas como é que a gente concorre neste cenário? Nós vamos ver os outros ganhando? Os outros sendo campeões? Disputando Libertadores, Mundial de Clubes, amistosos com grandes times do mundo, e a gente penando na Série B do Campeonato Brasileiro. Acho que o Santos sobe e tal, mas com dificuldade extrema, porque o elenco do Santos hoje tem dificuldade extrema, junto com o seu treinador, de competir com times um pouquinho mais organizados, como é o caso do Avaí, como foi o caso do Sport. Então a gente precisa pensar no momento atual, mas precisa pensar no futuro também. A SAF talvez não seja a solução que muitos entendam como adequada. Mas, como eu sempre digo, tragam-me uma opção melhor. A reestruturação esportiva como a gente conhece hoje, como clube, né? Com o CEO, com o scout, com prospecção de mercado, de jovens no interior, na América do Sul. O Santos tem trazido jovens jogadores, né? Mas isso é um trabalho para o futuro. E aí esses jovens jogadores estão lá no nosso sub-20, de repente eles jogam um pouquinho no time principal, e quanto tempo que eles vão durar por aqui? Se o Alejandro Villarreal despontar, se o Profeta despontar, o cara ficar 6 meses, a gente tem que vender porque nós temos uma dívida de 600 milhões. E nós temos fluxo de caixa que precisa ser abastecido e que não é suficiente com patrocínio de camisa, com associado, com name rights de estádio, não é suficiente para o tamanho do custo operacional que o clube tem hoje na Série B e que terá mais ainda na Série A, porque vamos combinar, vamos lembrar que os salários que foram reduzidos, eles voltam ao seu patamar normal na próxima temporada. Dos jogadores como o Rincon, o Furt, enfim, os que ficaram aí. Então, meus caros, a história está sendo escrita nesse momento diante destas bases. Ou você tem uma torcida enorme que te sustenta as contas, ou você tem uma gestão toda peculiar como é a do Palmeiras, ou você tem um investimento de muitos anos em infraestrutura como fez o Atlético Paranaense, ou você se mantém no sistema atual de clube e tal, ou você vira SAF. Você vira SAF, paga suas dívidas piores, o investidor vem, bota jogadores, você ganha jogos e ganha campeonatos. Não estou aqui defendendo a SAF. O modelo do Fortaleza seria ótimo. Mas o Santos hoje tem pessoas capazes de implementar o modelo do Fortaleza?
a médio prazo? O torcedor vai ter paciência de esperar o modelo do Fortaleza funcionar? Porque lá uma pressão é de um tipo, aqui é de outro. Nós vamos aguentar mais, porque nós já estamos sem ganhar campeonato faz um tempo. Nós vamos aguentar mais quanto tempo sem ganhar campeonato? Ou brigando eventualmente para não cair novamente, que é uma preocupação que existe. Então fica aí o tema aberto para o debate, porque hoje existem times no Brasil que são capazes de vir aqui no Santos, escolher o jogador e falar, quero tal, como se estivesse passando num supermercado e oferecendo. Se o Santos não quer vender, outra história. Mas eu, Jair, quero, quanto custa? Pago. Souza, quero, quanto custa? Pago. Sherman, quanto custa? Quero, pago. Brazão, né? Enfim, Bernardo, que o Carille disse que vai dar chance. A gente precisa pensar nisso. Por mais que nós não queiramos ser uma SAF, nos transformarmos em SAF, transformar o Santos em SAF, outros se transformaram, alguns outros vão se transformar, algumas não vão dar certo, outras vão dar certo, mas as que derem certo vão ter dinheiro para ficarem cada vez mais fortes e para tirarem os nossos jogadores com pouquíssimo tempo de uso no time do Santos. Vamos ver como é que vai ficar essa história do Jair no médio prazo. Acho que talvez ele não vá agora justamente pelo fato do Santos estar na campanha para voltar à Série A. Mas eu não duvido não que em janeiro uma nova investida venha. Pode até ser que venha de fora, mas pode ser que tenha uma nova investida aqui do futebol brasileiro. E aí o Santos vai ganhar muito dinheiro e vai botar no fluxo de caixa. Ou vai usar para se estruturar. Estrutura é CT, mas a história do CT a gente já viu aí como é que vai ser resolvida. Vai entrar no fluxo de caixa para pagar meses de salário? Pode ser. Enfim. Não estou nem entrando nos méritos de como seria a forma de pagamento, quando é que iriam dar a primeira parcela e tal. Isso é uma outra história. O pensamento neste vídeo foi basicamente gerar a reflexão sobre como nós estamos e como estão os outros. Lembrem também um detalhe que o Cuiabá ele tem um investimento do agro. O CT do Cuiabá está crescendo. Eles vão se tornar uma potência em termos de estrutura. Pode ser que não seja de título no curto prazo, mas de estrutura eles vão ser. E eles têm um estádio de Copa do Mundo que eles usam lá. Então o Santos tem que olhar o cenário, se posicionar e começar a trabalhar de uma forma que permita ao Santos ser competitivo dentro do campo nos próximos anos. Falei aqui também em nome de Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, @unitar.beef, no WhatsApp 11 98798 4884, 11 98798 4884. Se você estiver nas redondezas da Vila Madalena, retire em loco com o meu amigo Marcão ou solicita a comodidade do delivery que entrega na sua casa. Dizendo que viu aqui no Canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Também a Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.